Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos para o nosso dia 26 de leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como é possível nós crescermos por meio da tentação. E por mais difícil que seja de acreditar nisso, as tentações também elas são oportunidades de crescimento, uma oportunidade da gente fazer o bem, da gente fazer o que é certo. Então no nosso caminho de amadurecimento espiritual, até mesmo as tentações elas podem se tornar um degrau para com que a gente se torne um discípulo de Jesus melhor. Então, quando surge uma tentação, também surge uma oportunidade de escolha. E Satanás, ele usa disso para tentar destruir você, para tentar destruir a mim. Só que Deus, ele quer pegar essa tentação e nos fortalecer, desenvolver o nosso caráter. Então, toda vez que a gente escolhe fazer o bem, fazer o que é certo e não pecar, a gente está desenvolvendo o caráter de Jesus. Mas para isso, a gente precisa conhecer qual é o caráter de Jesus. Isso a gente pode ver no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23. Lá, Deus traz 9 qualidades que constituem uma bela descrição de Jesus Cristo e ele se concentra de um modo perfeito em uma única pessoa, todas essas virtudes. Então, ter o fruto do Espírito Santo na nossa vida é ser semelhante a Jesus. Mas será que isso acontece num passe de mágica, do dia para noite? Não é bem assim. O fruto do Espírito ele se desenvolve e amadurece na nossa vida de uma maneira lenta. Provavelmente isso vai durar a nossa vida toda. Então Deus ele vai nos desenvolvendo e permitindo com que a gente vivencie situações nas quais a gente vai ser muito tentado a pecar, a colocar para fora uma qualidade totalmente oposta ao que o capítulo lá de Gálatas 5, 22 e 23 nos mostra que é pra gente agir, que é pra gente ser, digamos assim. Então, o desenvolvimento do nosso caráter sempre ele vai envolver uma escolha. A tentação, ela propicia essa oportunidade, uma oportunidade de escolher entre fazer o certo e entre escolher fazer o errado. Daí sim, nesses momentos é que a gente mostra quem é o Senhor da nossa vida. Cada vez que a gente digamos assim, que a gente vence uma tentação, que a gente não cede uma tentação, a gente está se tornando um pouquinho mais parecido com Jesus. Mas eu quero falar aqui um pouquinho também sobre como é que a tentação ela se manifesta. Então é bom a gente saber que Satanás ele é bem previsível, a maneira com que ele trabalha, ele normalmente usa as mesmas estratégias e velhos truques, assim, desde lá da criação do mundo, na tentação lá com Adão e Eva, querendo distorcer o caráter de Jesus, distorcer a nossa identidade. Só que o autor, ele traz aqui no livro 4 etapas pelas quais a tentação se mostra para nós. A primeira delas é que Satanás ele identifica um desejo dentro da gente, um desejo aqui dentro da nossa mente, do nosso coração. Então pode ser como algo como vingança, ou como controlar os outros, ou até mesmo um desejo normal e legítimo. Então ele sempre sugere um pensamento para com que você ceda esse desejo maléfico e realize esse desejo de uma maneira errada, e normalmente com frases do tipo assim: você merece, você deve fazer isso porque isso vai te fazer feliz, faça e você vai se sentir melhor. Ou então uma muito velha: siga o seu coração. Essa eu acho que é uma das que o diabo mais utiliza na nossa vida, porque muitas vezes o desejo vem no nosso coração e aí a gente fica se perguntando, né? Que é a próxima etapa aqui, a questão da dúvida. Segunda etapa que o autor traz no livro sobre a tentação é a questão da dúvida. Satanás ele tenta fazer com que a gente duvide do que Deus pensa daquilo. Será que Deus realmente acha que isso é um pecado? Será que isso realmente vai tirar minha salvação? Poxa, mas Deus conhece que eu sou tão frágil, Deus sabe que eu sou pecador e que volta e meia eu vou acabar errando. Então, isso acaba fazendo com que a gente duvide da moral de Deus, do caráter de Deus, do que ele realmente pensa. Tem uma outra que aqui o autor não colocou no livro, mas eu lembrei agora, que é aquela coisa assim: mas isso era pecado lá atrás, hoje em dia as coisas são tão modernas, isso hoje em dia não é mais pecado, como por exemplo o sexo fora do casamento. Então, muitas pessoas falam isso ainda, né? Mas isso era nos tempos antigos que tinha que esperar, hoje não precisa mais. Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com esse tipo de pensamento que a gente tem,
por causa que isso acaba gerando dúvidas, né, em relação ao caráter de Deus. E a terceira etapa da tentação é a questão do engano. Satanás, ele é incapaz de falar a verdade, até por isso que ele tem o nome de que ele é chamado de pai da mentira. Então, ele sempre vai dizer para você assim, ó, que você pode pecar. Que na verdade, ele não vai falar nessas palavras, mas ele vai querer dizer assim pra você, assim, ó, ai, faz, isso não é um pecado tão grave. Olha quanta gente erra que é muito pior. Você não vai perder a salvação, Deus é bom, tu acha realmente que Deus, um Deus tão bom, vai te desamparar? Você pode fazer isso, você não vai deixar de ser filho por causa disso, pode fazer. Você não vai ser punido. E o pecado, muitas vezes a gente acha que é um pecadinho, mas para Deus não é. Né? Até o autor ele traz aqui no livro uma comparação que eu achei bem interessante. Ou quando a gente tenta achar que um pecado não é tão grande o suficiente assim, e que a gente pode se fazer, não vai dar nada, ele é como uma gravidez recente. Uma hora vai aparecer. A gravidez no início a gente não nota, certo? Porque a barriga da mulher tá bem pequenininha ainda, não aparece nada. Ali 4 meses, às vezes 3, 4 meses, começa a surgir uma barriguinha. O pecado que a gente acha que é pecadinho é a mesma coisa. Uma hora vai aparecer. Uma hora ele vai surgir, o diabo vai nos expor. E uma coisa que eu sempre costumo falar para os adolescentes lá na minha igreja é assim: o diabo ele te dá muita coragem para pecar. A gente vai se enganando, coloca em dúvida o caráter de Deus, e ele te dá coragem para pecar. Mas depois ele te dá 10 vezes mais a culpa, a vergonha. Né? Então, existe um preço para isso depois. E a quarta etapa da tentação é a desobediência. Você acaba cedendo e age de acordo com aquela ideia que você estava cogitando aqui na sua mente, quando você acredita nas mentiras de Satanás e acaba pecando e caindo nessa armadilha. Mas, enfim, a gente já viu agora essas 4 etapas da tentação, mas como que a gente pode superar isso? Como a gente pode não ceder à tentação? E a primeira delas é recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos, eles são aterrorizados por pensamentos tentadores. Então, acabam tendo realmente muitos pensamentos assim relacionados a pecado, induzindo ao pecado e muitas vezes se sentindo culpados assim por aquela situação parece que está fora do alcance, né, de conseguir se superar. E isso é um erro porque a gente jamais vai se livrar da tentação. A gente não tem ideia assim na sua mente de que você vai se livrar da tentação. Isso não vai acontecer. Até o nosso último suspiro a gente vai ser tentado o tempo todo. Né, em diversas situações. A tentação, ela só se torna pecado se a gente ceder. Então, não se sinta culpado por estar sendo tentado. Isso vai acontecer. O que você não pode é ceder ao pecado. O que nós não podemos, né? Então, a gente não tem como impedir o diabo de sugerir na nossa mente algumas coisas, mas a gente pode sim escolher se a gente vai assimilar aquela tentação e se a gente vai agir de acordo com elas. Então, fique próximo de Deus o quanto mais você puder. Leia a palavra, esteja sempre em oração, porque assim a gente vai ficar forte, né? A gente vai ser tentado, mas a gente também vai ter a força do Espírito Santo na nossa vida, com uma leitura bíblica, com oração, com uma vida de culto, a vida né, da Santa Ceia, a gente sempre vai ser fortalecido em relação a isso. E orar sempre. Sempre mesmo, até mesmo quando a gente está sendo tentado. Eu mesma, já aconteceu comigo, de eu estar passando por um momento assim, de vir aqueles pensamentos ruins, assim, para com que a gente faça o que é errado, e eu me colocar em oração, porque eu sei que isso é uma coisa que exige muito da gente, porque na hora a única coisa que a gente quer é ceder à tentação e acabar pecando. Mas sempre colocar essas situações diante de Deus, né, esses pensamentos que vêm na nossa mente, que são contra o reino de Deus, e em vez da gente ficar se condenando por ter esse tipo de pensamento, pela tentação está ocorrendo dentro da nossa mente, que a gente corra para os braços de Deus e se concentre na força dele, né? E também reconheça e se prepare, reconheça qual é o caminho que normalmente acontece para você pecar e se prepare para isso. Existem situações que deixam você mais vulnerável a pecar. Identifique o que acontece antes de você pecar. O que você faz automaticamente que liga a possibilidade de você ser tentado. Você tá no futebol com os amigos e lá você tem
uma tentação de beber bebida alcoólica além do que devia, ou de daqui a pouco olhar para outras mulheres, outros homens, ou quando você sai com as suas amigas, né, para ter um happy hour, quando você sai com elas, o assunto entre vocês acaba girando e você se sente tentado a olhar para um outro rapaz. É na escola, quando você tá com a galera, que você sente tentado a pecar. É numa roda de amigas no meio de fofocas, ou é em casa. Quando você tá olhando televisão, você olha determinado programa e você sente vontade de pecar, você tá sendo tentado. Em que hora do dia isso acontece? Então, todas essas coisinhas, gente, a gente precisa ficar atento, né? Eu lembro de uma vez de um caso que eu escutei de um rapaz que tava lá, ele toda vez que saía do trabalho às 5:30 da tarde, ele passava no bar pra tomar uma cervejinha. E com o tempo isso acabou se tornando o vício do alcoolismo. E aí o que acontece para ele? A pior hora do dia, onde ele era mais tentado, era 5:30 da tarde. Então a gente começa a observar em que momento é que você mais se sente tentado, né? Então isso aí ajuda você a identificar um padrão de tentação e se preparar para isso, a fim de você evitar tal situação e não abrir oportunidade, né? Fechar todas as portas para com que isso não aconteça. E também pedir ajuda de Deus. Então recorra ao seu melhor amigo. Jesus, ele sabe que você é tentado, ele mesmo, ele sim sabe exatamente como é isso. E não existe nenhum tipo de tentação que eu e você, que a gente passe, que Jesus já não passou e já não venceu. Então ele sabe como você se sente e não existe nada assim que vai fazer com que ele se espante com você, muito pelo contrário. Ele sempre vai poder te acolher, ele se compadece da sua luta e eu acho assim, uma das coisas que eu achei bem interessante do livro, que eu achei demais assim que o autor trouxe, é da gente parar de lutar sozinho contra as nossas tentações e os nossos pecados. Quantas vezes a gente quer lutar sozinho contra algo, não é mesmo? Então pedir ajuda de Deus. A gente vai ver, eu acho que é no próximo vídeo, se eu não me engano, a gente vai ver sobre a questão de pedir ajuda a outras pessoas também, mas aqui o autor ele traz pra gente pedir ajuda de Deus. O amor de Deus, ele não se esgota, ele é paciente, e se a gente tiver que chamar por ele 1000 vezes durante o dia, ele sempre vai nos atender, e ele tá ansioso para nos receber nesse momento de tentação, apuros que a gente se encontra. E a nossa pergunta para reflexão hoje é a seguinte: que atributo do caráter de Jesus eu posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Achei bem profunda essa pergunta, né? Certo, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe.